prontos para mais uma aula? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o sangue. O sangue é um dos constituintes do sistema cardiovascular, que nós já estamos vendo, que nós já vimos, né, em algumas aulas passadas. O sangue, ele é um tecido conjuntivo líquido de cor avermelhada que tem como função transportar diversos materiais por todo o nosso organismo. Tudo que o nosso organismo precisa, que as nossas células precisam, são levadas até elas por meio do sangue. O sangue, ele é subdividido em 3 partes. A gente vai dizer que tem o plasma, que tem as células e tem as plaquetas. Nós também podemos dizer o seguinte: o sangue ele tem a parte líquida e tem a parte sólida. A parte líquida a gente vai chamar então de quê? De plasma. Esse plasma é um líquido que ele é amarelado, viscoso, e ele corresponde de 50% a 55% de todo o nosso sangue. Então, ele que vai ser o quê? O grande transportador dos materiais. Que materiais são esses? Oxigênio, água, gás carbônico e também os hormônios que atuam nas funções que o nosso corpo realiza. Dentro desse plasma, nós vamos ter a parte celular, ou seja, a parte sólida. Essa parte sólida, ou chamada de parte celular, nós vamos encontrar 2 tipos de células: os glóbulos vermelhos e os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos são assim chamados porque eles têm uma substância, uma pigmentação vermelha, chamada de hemoglobina. Só que o nome da célula, ou seja, o nome desse glóbulo vermelho é hemácia. Então, a hemácia é a célula, essa célula não tem núcleo, e dentro dessa célula tem esse pigmento vermelho chamado hemoglobina. Aliás, uma curiosidade, o nosso sangue ele só é vermelho devido à grande quantidade de hemácias que nós temos dentro do plasma, porque o plasma mesmo ele não tem cor, ele é meio amarelado, transparente. Essas hemácias, elas vão transportar principalmente o oxigênio e o ferro. Então, todo alimento que nós comemos que tenha ferro, esse ferro do alimento vai se grudar à hemácia, mais precisamente na hemoglobina, e esse ferro vai ser transportado por todo o corpo. E também o oxigênio. Então, a oxihemoglobina, ela vai transportar o oxigênio. Quando o sangue passa do pulmão para o coração para ser distribuído por todas as partes do corpo, esse sangue vai estar rico em oxigênio. Quando o sangue ele retorna do corpo para o coração, para passar para o pulmão, para fazer novamente a troca gasosa, ele vai estar cheio de gás carbônico. Aí, no caso, a gente vai chamar de carbohemoglobina. Então, a oxihemoglobina carrega oxigênio, a carbohemoglobina carrega o gás carbônico. Já as células brancas, ou os glóbulos brancos, são chamados de leucócitos. Leuco, em latim, significa leite. Por isso que é chamado de leucócito ou glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles vão corresponder à parte de defesa do nosso organismo. Então, toda vez que algo estranho entra no nosso organismo, automaticamente o sangue vai entrar em ação e vai liberar esses glóbulos brancos ou esses leucócitos. Para quê? Para fazerem a defesa do organismo. Então, aquilo que entra de estranho no nosso corpo, a gente vai chamar de antígeno, e aquilo que é produzido pelo nosso sangue, mais precisamente nos glóbulos brancos ou leucócitos, vão ser os anticorpos. Então, esses anticorpos automaticamente vão englobar esse antígeno, esse corpo estranho que penetrou no nosso corpo, e vai desintegrar para poder retirá-lo da nossa corrente sanguínea e do nosso corpo, para não fazer mal às nossas células. Os glóbulos brancos no nosso corpo, eles variam de algumas horas até anos. Então, uma vez que nós produzimos os anticorpos, eles ficam armazenados por um tempo, alguns ficam por muito tempo,
outros não, por isso que a gente precisa tomar vacinas periódicas. Para quê? Para fazer a renovação da criação dos anticorpos no nosso organismo, para que o nosso organismo tenha defesa. Uma coisa que está acontecendo hoje em dia, que a gente tem visto e tem ouvido falar, e por isso que a gente está em casa aqui se vendo só pela telinha, é o vírus novo, né? O vírus, coronavírus, que causa a doença chamada Covid-19. O vírus, quando ele entra no nosso organismo, ele é um corpo estranho, ele é um antígeno. Automaticamente, o nosso corpo vai tentar o quê? Combater esse antígeno. Só que por ser um vírus novo, o nosso corpo ainda não tem esses anticorpos. Então, o que precisa acontecer? O nosso corpo vai ter que reconhecer esse antígeno, começar a trabalhar para quê? Para poder matar esse vírus. Só que esse vírus, hoje em dia, ele está levando de 14 a 20 dias, né, para ser combatido pelo nosso organismo. Só que ele se reproduz tão rapidamente que ficam tantos vírus dentro da nossa corrente sanguínea que vão diretamente para o nosso pulmão, que eles podem atacar o nosso pulmão, causando a falta de ar, e com isso a gente não consiga respirar. Então, é uma implicação muito grande desse vírus, né, porque ele ataca as nossas vias respiratórias, e aí a gente então não consegue respirar. A maioria das pessoas, elas vão ter esse vírus, só que não vão sentir nada. Por quê? Porque o organismo está em dia, o organismo está bem, e ele vai conseguir trabalhar para criar logo esses glóbulos brancos, esses leucócitos, esses anticorpos, que irão atuar no vírus. Mas muitas pessoas, infelizmente, a gente sabe que podem ter alguma complicação e com isso podem ser até hospitalizadas. Então, a busca por esse anticorpo, a busca por uma vacina, né, que possa exterminar de vez com esse vírus, está a todo vapor. Estão fazendo muitas pesquisas a respeito disso. Para quê? Para que o nosso corpo consiga rapidinho exterminar esse antígeno. A outra parte do nosso sangue são as plaquetas. As plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos de células. E para que elas servem? Elas servem justamente para fazer a coagulação sanguínea. Então, o que é a coagulação sanguínea? É quando as células, elas se unem e elas coagulam ou aglutinam, se unem de tal forma que elas servem para quê? Para fechar ferimentos. Então, quando a gente tem um ferimento na pele, aqui estão as hemácias, né? Quando a gente tem algum ferimento na pele, o que acontece? Automaticamente, o nosso sangue reconhece que tem alguma falha naquele vaso sanguíneo, naquele determinado local, e aí ele vai mandando essas plaquetas para quê? Para fechar aquele ferimento. Então, elas têm a função de fazer o quê? De renovar as células perdidas, no caso de um ferimento, e fechar aquele ferimento para quê? Para que as plaquetas para que as hemácias não se percam, não saiam da corrente sanguínea. Porque se a gente tiver um ferimento muito profundo, por exemplo, ou de um local que é difícil de ser suturado rapidamente, a gente vai perder muito sangue. E um ser humano, ele tem em média de 5 a 6 litros de sangue, o corpo todo, não importa o tamanho a altura da pessoa, o tamanho da pessoa. Então, se a pessoa começa a perder muito sangue, automaticamente ela começa a perder o quê? O ferro, né? Que corre lá nos glóbulos vermelhos, nas hemácias, e também perde o oxigênio. E se o indivíduo ele perde o oxigênio, ele vai fazer o quê? Primeira coisa que acontece, ele perde a consciência, porque o cérebro ele precisa estar oxigenado o tempo inteiro. Então, quando o indivíduo perde muito sangue,
com certeza vai trazer vários danos à saúde dele. Então, ao perceber que houve um ferimento, as plaquetas vão entrar em ação. Vamos analisar, fazer uma analogia. Vamos dizer que as plaquetas sejam uma cola. Sabe aquela cola super rápida? Aquele super bonder que colocou, colou? Então, vamos fazer essa analogia. Vamos dizer que as plaquetas, elas são essa super cola que vão lá no local do ferimento para poder fazer com que a hemorragia, né, que é o sangue, pare de jorrar, pare de sair. Com isso, a pessoa pare de perder também os nutrientes, o oxigênio e o ferro que ela necessita. Então, vamos lembrar? O sangue é formado por 3 partes: o plasma, as células e as plaquetas. O plasma é a parte líquida, composta de um material viscoso e transparente, que serve o quê? Para carregar vários materiais de um lado para o outro do corpo, nos vasos sanguíneos. As células é a parte sólida do sangue, que ela é formada pelos glóbulos vermelhos, também chamados de hemácias, e os glóbulos brancos, chamados de leucócitos. Cada um deles tem a função dos glóbulos vermelhos, eles têm a função de carregar o ferro, o oxigênio ou o gás carbônico, e os glóbulos brancos, eles vão ter o quê? A função de defesa do organismo, porque eles vão produzir os anticorpos. E por último, as plaquetas, que são a supercola do organismo, que servem para quê? Para fechar ferimentos e impedir que nós percamos muita quantidade de sangue. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um beijo.